Fala pessoal, boa noite. Passando aqui para gravar mais esse vídeo. Já faz um tempinho que a gente não grava nada de WebDev, então houve uma necessidade no grupo de obter dados geográficos através do WebDev, né? Então, como ainda ou não tem ou ainda estou sem conhecimento sobre as funções, a gente acabou criando em JavaScript aqui essa solução, tá? Essa solução ela serve para várias linguagens. Então, a gente aproveitou o que a ferramenta WebDev nos traz de liberdade e acabou colocando o JavaScript aqui para a gente, tá? Então, nada mais do que a gente fez aqui é colocar alguns elementos, né? Aqui sempre é o logo do Xcodar, os objetos, um texto, umas imagens e dois campos aqui de latitude e longitude, onde a gente identificou como txt de latitude e txt longitude. E aqui um botão chamado obter dados. Como que a gente faz isso? Aqui no código do obter dados, do botão obter dados, a gente faz uma chamada para uma procedure. Só que essa procedure, ela não é uma WLanguage, ela é uma JavaScript. Então, eu criei uma função chamada getPositionClient, que é o que a gente chama aqui nesse botão, tá? GetPositionClient, pode ser qualquer nome que vocês queiram dar ali para o projeto. Aqui, nada mais, a gente seguiu uma documentação sobre JavaScript, onde a gente tem geolocalização, né? Onde a gente pega a posição atual daquele usuário. Como que acontece isso? Ele vai pegar a função navigation, geolocalization e getCurrentPosition. Nesse getCurrentPosition, a gente pode passar dois parâmetros aqui, onde a gente forma onde vai ter sucesso e uma onde a gente vai ter erro. E aqui a gente colocou alguns parâmetros aqui dentro dessa função, que foi para a gente ter, como que eu posso dizer, a maior qualidade sobre obter os dados. Então, ele vai sempre forçar os dados mais próximos daquele usuário, né? Então, ele vem marcado como false em todos os navegadores. Aqui a gente colocou como true, a gente está habilitando ele. E a gente colocou um timeout. Então, mesmo que o usuário habilite, né, para você obter os dados geográficos dele, se ele não conseguir obter em 5 segundos, aí ele dá um erro para a gente. Por isso que a gente está passando uma procedure aqui, né, a gente está fazendo uma function dentro dessa função, que é para ele retornar quando sucesso e quando erro. E como que faz isso aqui? E isso é legal dentro do WebDev, que aí você consegue criar procedures e passar como se dentro do JavaScript. Então, ele sempre vai identificar que uma procedure pode ser um JavaScript. E o que que a gente tem aqui? A gente tem um proc sucesso, onde basicamente a gente pega aqui e recebe uma position. Dentro dessa position, né, que é o que eu estou passando aqui, ele já passa isso automático, tá, pessoal? Então, dentro dessa proc sucesso, eu recebo uma pos, que é a variável, poderia ser qualquer nome, né? Poderia ser posição aqui. E dentro dessa posição, eu passo para dentro de uma procedure, que é proc preencher dados, que isso aqui já é WLanguage, tá? Eu vou voltar aqui, né, nessas funções, proc sucesso. Aqui eu pego pos, coordenadas, né, que é o nome da função que está chegando lá dentro do CSS. Se a gente colocar dentro da função, né, se a gente colocar aqui console.log e colocar o pos aqui direto, percebe aqui que a gente vai ter uma resposta onde a gente tem várias informações aqui sobre a nossa localização, né? Ó, aqui é quem tem as coordenadas, a gente tem os dados, altitude, né, latitude, longitude, e aqui tem vários dados. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um objeto que você pega como lista, né? Então, aqui eu quero simplesmente pegar dentro dessa chave aqui, pegar latitude e longitude, tá? Então, o que a gente vai voltar aqui, ó? Só que em vez de eu passar para console, eu quero passar para dentro de uma procedure JavaScript, dentro de uma procedure de WLanguage, tá? Eu poderia estar passando aqui já no Position Client uma procedure WLanguage, mas eu quis separar os elementos para vocês verem como que a gente pode percorrer entre várias linguagens do mesmo projeto, tá? Então, a gente tem getPosition, proc sucesso, onde eu recebo uma pos, e aqui eu passo para dentro de uma procedure WLanguage, a latitude e a longitude, onde ela está esperando aqui, ó, a latitude e longitude, onde ela vai passar por um txt latitude e txt longitude, que são nossos elementos, né? Txt latitude, txt longitude. E aí, fazendo isso, a gente faz a execução do processo. Na hora que eu clico em obter dados, ele já obtém aqui os meus dados.
Lembrando que aqui eu já dei permissão para isso, tá? Se eu retirar essa permissão e voltar dentro do meu projeto e clicar em obter dados, a primeira coisa que ele vai perguntar é, essa aplicação que você está acessando quer obter sua localização. E aí a gente tem a opção de permitir ou bloquear. Se eu permitir, ele vai me dar os dados geográficos, né? Vou redefinir aqui e vou recarregar a página. E se eu clicar em negar, em bloquear, ele não me dá esses dados, mas existe uma função onde você consegue tratar isso. E eu já estou tratando aqui, já estou dando esse exemplo com esse tratamento. Se a gente vir inspecionar e vir um console, a gente verifica aqui que ele me deu um geolocalization position erro, onde ele fala assim, o usuário, né, baniu você de receber essa localização, né? O usuário cancelou, né? Bloqueou obter os dados geográficos. Aqui eu estou passando para dentro de um console, dentro do JavaScript, né? Mas você poderia, por exemplo, vir aqui dentro do WebDev, vou parar aqui, e vou colocar aqui uma mensagem, por exemplo, eu vou só dar um copiar e colar dentro desses dados, e aí o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um tratamento. O que seria esse tratamento? Eu vou vir aqui, né? Vou colocar aqui ele como, deixar uma corzinha aqui em vermelho, só para dar destaque. Vou deixar como não visível, né? E vou escrever aqui, por exemplo, na verdade aqui não, senão vai ficar muito abaixo ali e vai ficar meio estranho. Vou deixar ele aqui, vou subir esse carinha aqui, e aqui eu vou colocar um LBR erro, né? LBR erro. Quando eu vim aqui em proc erro, repare que ele já me está trazendo o erro, tá? Inclusive a gente só vai verificar aqui como que ele está trazendo esse erro. A gente vai tratar isso, né? Aqui ele já me trouxe automático, como eu já fiz isso, né? Ele pega code, ele vai pegar mensagem. Se eu vier aqui, por exemplo, ponto mensagem, né? E fazer um go novamente aqui, compilar novamente. Vou inspecionar só para verificar o que ele está me retornando, que ele já me está retornando mensagem. Então, eu vou pegar essa mensagem e trazer para aquele elemento. Como que eu faço isso? Aqui, inclusive, eu já poderia fazer como WLanguage, não precisa ser JavaScript, tá? Então, aqui eu venho, pego o meu erro, né? Estou esperando o erro, que aqui eu vou passar o seguinte, LBL erro igual erro, né? Que é o nome do meu parâmetro. Vou salvar aqui, vou identar aqui para o nosso código ficar bonito, e vou vir aqui em position client, onde eu vou passar o proc erro, que ele vai receber o erro. Ele já está recebendo, na verdade, o erro. E aí o erro, deixa eu lá pegar deixa eu verificar aqui que eu esqueci agora a mensagem. Isso. Vou vir aqui em compilar novamente, trazer os dados. Ele não deu nenhum erro, só que ele não apareceu porque eu não mandei ele ficar visível, né? Então, vou vir aqui novamente, depois de ele preencher, visível, igual a true. Prontinho. Vou dar um go, na hora que eu clicar aqui, ele já me trouxe a mensagem. Se eu clicar em redefinir as definições do usuário, né, recarregar, ele me pergunta, traz os dados. Se o usuário falar que não, né, você pode colocar uma ação, por exemplo, um alerta, não deixar ele entrar no sistema, aí é uma definição de vocês. Na hora que eu clico em obter, bloquear, e aí ele fala que o usuário não deu permissão para você obter os dados geográficos dele. Tudo bem? Existem várias outras funções, recomendo que vocês olhem a documentação. Existe a função white position, que ele fica olhando a tua posição e a cada momento que você muda essa posição, ele faz uma determinada ação. Isso a gente pode ver em outros vídeos, mas essa é uma função muito boa, principalmente para quem trabalha com web e precisa ter dados geográficos. Tudo bem? Obrigado, espero ter ajudado a comunidade e qualquer coisa estamos por aqui. Abraço!